Fala macacada, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai em complemento ao vídeo do meu amigo biólogo Henrique, que acabou de postar lá no canal dele, que me citou em uma das nossas conversas no grupo do Selo da Resistência Científica, num dos nossos desabafos semanais, digamos assim. Eu vou tentar ser bem curto e direto sobre o que eu acho que vem acontecendo no Brasil de alguns anos para cá, principalmente no que diz respeito ao descrédito acumulado com a ciência no Brasil. Vejam só. Eu tive uma infância comum e com muitos amigos, que são amigos até hoje, que vez por outra a gente se reencontra, sei lá, em mesa de bar, aniversário de alguém, aniversário de um filho. Alguns desses amigos não tiveram a oportunidade de estudar ou escolheram não estudar tanto por se julgarem satisfeitos com o seu grau de conhecimento sobre as coisas. Isso não é nada demais, não é crime nenhum e não faz dessas pessoas menos especiais para mim, né? Mas como eu já havia dito em um outro vídeo aqui do meu canal, Einstein dizia que o mundo de cada um se limita sempre ao que cada um sabe. Então é normal encontrarmos pessoas com níveis diferentes de percepção sobre o mundo ou do mundo, né? Pois bem, por que eu digo isso? Não faz muito tempo, talvez menos de 3 anos, quando eu os reencontrava, comumente a gente acabava conversando sobre assuntos científicos, vistos na mídia televisiva ou em mídias sociais, sei lá, sobre célula-tronco, sobre clonagem, sobre vacina, sobre meio ambiente, que era um tema bem recorrente, etc. Enfim, apenas os assuntos que saíam na mídia e principalmente sobre ciência. Então as pessoas me perguntavam: Pierre, estávamos esperando você chegar. Você é um cara da ciência. Passou muitos anos da sua vida estudando isso. O que você diz sobre tal coisa, sobre isso? O que é que você acha? Quando eu falava, algumas pessoas até tentavam me refutar. Repito, sem nenhuma informação formal. Lembre que estamos falando de amigos que eu tenho uma autoestima, mas que não têm propriedade para discorrer sobre ciência por não serem cientistas. Eram repelidos pelos outros que diziam: que é isso, cara? Você quer saber mais sobre clonagem que Pierre, que é doutor em genética? Então, com medo de ser taxado como uma pessoa sem conhecimento, este outro acabava concordando com os demais, que também não tinham juízo de valor acertado sobre o que eu disse, mas que viam a minha explicação sobre o tema como, naquele momento, suficiente. E acreditavam em mim porque, fazendo ou não sentido para eles, eu era uma figura que tinha passado anos estudando aquilo. Como quem confia na análise do seu mecânico de confiança sobre o defeito do seu carro. Isso é perfeitamente normal. Então eu era respeitado por ser um cara da ciência. E se eu dizia que todo mundo tinha que se vacinar, então mesmo na dúvida, essa parecia ser a atitude mais acertada a se tomar. Pelo menos naquele momento, a conversa se encerrava assim ou de uma maneira muito parecida com essa. No entanto, de uns anos para cá, essas mesmas pessoas agora têm outros modelos para seguir. A exemplo do grande filósofo Olavo de Carvalho, né? Recomendado pelos mais altos postos políticos do Brasil. E os modelos dos atuais ministros muito maluquinhos, né? Dizendo que aquilo que aquele amigo queria me dizer há 3 anos e foi compelido pelos outros amigos, né? Agora é verdade. Então as pessoas dizem: tá vendo, Pierre, que eu estava certo e que vacina fazia mal e você disse que não? Eu avisei. Em contrapartida, surge de maneira escusa, mas não desarticulada, um movimento político contra os intelectuais do Brasil, onde agora dizem: durante muito tempo eles nos mandobraram, existia uma ditadura imposta por professores, uma ideologia que tem intenção de afastar todo mundo da verdade, afastar todo mundo de Deus e etc. Agora eles se sentem com voz, né? Tanto o cara que não sabia nada e continua não sabendo nada de ciência, quanto os líderes políticos que agora ficam mais fortes com o apoio dessa massa. Ou seja, é claro, um movimento de retroalimentação, nutrindo a desinformação no país. Quando eu estou agora falando de alguns assuntos como evolução, que não é trivial, com essas mesmas pessoas de 3 anos, elas dizem: eu não concordo. Como assim? O que você apresenta como refutação para não concordar? Não apresentam nada, mas aprenderam com os gurus deles que não precisa ter segurança intelectual para refutar mais nada. Agora eles se sentem à vontade para dizer: Olavo de Carvalho, que é um cara super inteligente, que foi indicado como inteligente pelo presidente da República, disse que vacina faz mal. Lembra, Pierre, que eu disse isso há 3 anos e você não concordou? Graças a Deus, essa ideologia imposta pela ciência acabou.
Que ideologia, cara! A ciência só busca a verdade. O que a gente tinha no Brasil e não sabia era um grande número de analfabetos científicos que só concordavam com a ciência por medo de serem taxados de insuficientes, mas não porque eram convencidos pela ciência. Hoje essas pessoas têm representantes nos mais altos postos e representam estes mesmos altos postos também. Ou seja, senhores, vivemos em uma ilha de ignorância de proporções continentais, onde os velhos e antigos dogmas medievais, o atraso intelectual imposto por anos de educação não absorvida, o desprezo pelo conhecimento que sempre foi uma marca do país, o jeitinho brasileiro, o fundamentalismo religioso, a necessidade de lamber as botas de outros países e uma completa inabilidade para perceber se alguns fatos que lhe saltam aos olhos são reais ou não. Isso até Cid tem, gente. É uma disfunção no cérebro chamada pelos portugueses de incompetência. No meio acadêmico a gente chama de síndrome de Dunning-Kruger. Caramba! Todas essas coisas juntas são a matéria-prima do brasileiro mediano do século XXI, que tem filósofos que estudaram até a 4ª série, falando que a Terra é plana, que vacina faz mal, que a Coca-Cola Diet é adoçada com fetos humanos. Seria triste se não fosse cômico, né? Ministros vendo Jesus em pés de goiabeira, mentindo sobre o que é distribuído nas escolas como material bibliográfico, dançando na chuva em transmissões oficiais do governo, querendo impor como científicas questões religiosas, o ensino do criacionismo nas escolas. Gente, nós já passamos por esse atraso há muito tempo. Parece que o Brasil foi descoberto e seu povo recém-formado nos anos de 1500. Temos que passar mesmo pelos mesmos erros e equívocos daquele tempo, sério. Temos que discutir mesmo se o Sol gira em torno da Terra de novo. A ignorância científica do Brasil não parou no tempo, como dizem alguns. Para mim, a ignorância institucionalizada fez o Brasil voltar aos tempos negros da era medieval. Parece que desde 1500 a gente vive naquelas comunidades, sabe? Onde nenhuma informação, nenhuma tecnologia, nenhuma ciência, nenhuma pessoa externa pode entrar. Por isso, meu amigo Henrique, eu fico feliz por sua posição e eu queria ter uma gargalhada assim tão alta quanto a sua. Beijos a todos e pau no lombo das pseudagens.